Oi, pessoal. Então, a gente chegou numa matéria bem complexa, assim, né? Vou tentar passar da melhor forma possível, tá bom, gente? Bom, orações subordinadas. Nós vimos até agora conjunções, bastante sobre conjunções, né? Conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Nós vimos os sentidos que elas podem trazer, né? Até aí tudo bem. Bom, se eu coloco conjunção e eu uno uma oração a outra, quer dizer então que eu estou construindo um período composto. Então, dentro de período composto, eu posso classificar essas orações. Nós vimos de primeira mão, né, as orações coordenadas. Qual a diferença entre oração coordenadas e subordinadas? Eu já expliquei isso para vocês, certo? Coordenadas são orações independentes e subordinadas são as orações dependentes. Não é que é subordinação, né? É só pensar no próprio sentido da palavra. Bom, com relação às orações subordinadas, que são aquelas que dependem sintaticamente uma das outras, nós temos a relação de oração principal e uma oração coordenada dentro de um período composto. Nós temos as orações principais e as orações subordinadas. Existem três tipos de orações subordinadas. Subordinadas substantivas, então existe as orações subordinadas substantivas, tá? As famosas OSS. Existem também as orações subordinadas adjetivas, então, orações subordinadas adjetivas, e as orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais, ok? Vamos ver só bem rapidamente qual a diferença, né? Quais são as características de cada uma. Bom, as orações subordinadas substantivas, né, são assim chamadas, obviamente, porque têm um valor de substantivo com relação às orações principais, tá? Todas as orações subordinadas, elas vão ter uma preferência, tá? Por iniciar por conjunção ou por pronomes. Vamos lá. As substantivas, como elas têm função, né, elas têm valor de substantivo, elas podem exercer algumas funções sintáticas. Lembrando que substantivo é uma classe gramatical da morfologia, né? Eu sempre disse isso. Na morfologia, nós temos 10 classes gramaticais. Artigo, pronome, numeral, enfim. E aí, com relação à função sintática, eu falo de sujeito, predicado, objeto, lembra disso? Nós estudamos vários tipos de funções sintáticas, tá? As orações subordinadas substantivas, elas podem exercer apenas 6 funções sintáticas. Elas podem exercer função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto ou de predicativo. Bom, as orações subordinadas substantivas, elas, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, ela se inicia, a oração, dentro do período composto, ela se inicia, na maioria das vezes, vou repetir isso mesmo, tá bom, gente? Se você puder anotar aí, vai ser bacana. Com o que e o se, ok? E eles serão classificados como conjunções integrantes, tá? Eles serão conjunções integrantes sempre que o que e o se iniciar uma oração subordinada substantiva, ok? Grava isso no coração. Orações subordinadas adjetivas. Lógico, tem valor adjetivo. Existem dois tipos apenas de subordinada adjetiva, tá? Explicativas ou restritivas. Nós vamos ver as diferenças semânticas dela daqui a pouco. Todas essas orações, qualquer oração subordinada adjetiva, ela vai começar com o quê? Pronome relativo,
tá? Pronomes relativos são pronomes que fazem referência a algo que foi falado anteriormente, ok? Então, será sempre um pronome que se fará referência a uma palavra, um substantivo, que foi falado anteriormente, beleza? Que, quem, onde, cujo, o qual. São pronomes relativos. Nós vamos ver como identificar preferencialmente o que quando for pronome relativo e quando for conjunção integrante daqui a pouco, tá bom? Adverbiais. Bom, são aquelas conjunções que nós estudamos, né? Que tem o valor de advérbio e esse advérbio, ele possui bastantes valores semânticos. Eles possuem 9 tipos, tá bom? De semântica com relação à oração subordinada adverbial. Então, nós temos 9 variações semânticas das orações subordinadas adverbiais. Pode ser de causa, condição, comparação, concessão, conformidade, consequência, tempo, finalidade e proporção. Dentro da oração já é muito claro essa relação de sentido, ok? Nós vamos ver também daqui a pouco. Então, só para a gente ver se entendeu. Existem 3 tipos de orações subordinadas. Elas podem ser orações subordinadas substantivas, que podem ser de 6 tipos, podem exercer 6 funções sintáticas diferentes. Toda oração subordinada substantiva começa com conjunção integrante, ok? Elas podem também ser orações subordinadas adjetivas e pode ser explicativo restritiva e ela sempre vai começar com pronome relativo. Gente, todo pronome relativo ele vai estar iniciando uma oração subordinada adjetiva, tá? E pode ser adverbial e as adverbiais possuem 9 sentidos. Bom, as orações subordinadas substantivas. Quando ela exercer função de sujeito, ela será chamada de subjetiva. Então, será oração subordinada substantiva subjetiva. Vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Se esquecer um S, é 0. Orações subordinadas... Tô brincando, gente. Orações subordinadas substantivas, quando exercer função sintática de objeto direto, será chamada de objetiva direta. Então, será oração subordinada substantiva objetiva direta, ok? Oração subordinada substantiva objetiva indireta, quando exercer a função sintática de objeto indireto. Será oração subordinada substantiva completiva nominal, quando exercer a função sintática de complemento nominal. Será oração subordinada substantiva predicativa, quando exercer função de predicativo. E será, por último, uma oração subordinada substantiva apositiva, quando exercer função de aposto. Ok? Lembrando que essas funções sintáticas podem ser funções sintáticas de orações subordinadas substantivas, beleza? Grava esses 6 nomezinhos aqui. Sujeito, que será... Só vai trocar, na verdade, esse nome aqui, né? Sujeito subjetivo, ok? Objetivo direto, objetivo indireto, completivo nominal, predicativo e apositivo. Bom, olha só. Como eu disse, uma oração subordinada substantiva, como ele tem valor de substantivo, quer dizer, então, que você pode trocar um substantivo por uma oração. Então, olha, nesse período aqui simples, ó, eu desejo mudança, eu só tenho o verbo desejo, ok? Então, é um período simples, eu tenho uma oração. Eu posso trocar, na verdade, introduzir mais uma oração e transformar o período simples em período composto, ok? Então, quando eu introduzo, coloco mais uma oração, eu transformo um período simples em período composto. E nessa transformação de período simples para período composto, eu posso construir uma oração subordinada substantiva. Você percebe que eu desejo que haja mudança.
Para eu introduzir um verbo, né, nesta informação depois de desejo, olha, a informação continua a mesma, tá vendo? Que haja mudança, eu desejo mudança, eu desejo que haja mudança. A informação é idêntica, mas essa daqui eu construí apenas com um substantivo e esta oração agora eu coloquei um verbo, ó. Então eu não posso falar que é apenas um substantivo, mas apesar de ter verbo, ela continua fazendo uma relação, tá bom? Tendo o valor de um substantivo. Então, para eu introduzir um verbo, transformar o período simples em período composto, construindo uma oração subordinada substantiva, o que vai me ajudar? Colocar o que. Lembra que eu falei que na oração subordinada substantiva, na maioria esmagadora das vezes, o que mesmo, tá bom, gente? O que mais vai aparecer será uma conjunção integrante. E o se. Mas vamos lá. Então, para me ajudar a colocar o verbo, transformar o período simples em período composto, eu coloco o que é a conjunção integrante, e aí ele me auxilia na colocação desse verbo, na transformação de período simples para o composto, ok? Então, você percebe que foi transformado aqui, olha. Então, agora eu tenho um período composto, eu tenho o verbo desejo e o verbo haja, certo? Então, nesse verbo introduzido aqui, o que me ajudou? A conjunção, porque a conjunção liga as duas orações. Então, esta oração que se iniciou com que é uma oração subordinada substantiva. Bom, vamos lá. É preciso o registro da presença. Aqui eu tenho o verbo ok? E somente ele como verbo aqui dessa frase, desse período. Então, período simples. Transformando o período simples em período composto, para me ajudar a introduzir o verbo, o que, como conjunção integrante, vai aparecer. Então, é preciso que registrem a presença. Então, foi transformado o substantivo em verbo, ok? Então, aqui eu tenho duas orações, e registre. Para ligar essas duas orações, eu coloquei o que me ajudou a introduzir aqui o verbo registrem. Perfeito? Então, olha só, você percebe que o mesmo valor, ok? Então, por isso tem valor de substantivo. Então, eu coloco aqui, eu transformo substantivos em verbos ou coloco um verbo diferente, mas tendo a mesma função esta oração. Então, olha só para a gente ver um macetezinho bem rapidinho para saber se esse que é uma conjunção integrante ou não. Porque nós vimos que o que pode ser conjunção integrante, pode ser pronome relativo, né? E pode ser várias outras coisas que nós não vimos ainda. Mas sempre, gente, sempre que o que iniciar uma oração e você puder trocar toda esta oração pela palavra isso, esse que é uma conjunção integrante. Toda conjunção integrante, ok? Inicia oração subordinada a substantivo. Então, sempre que você puder trocar toda a oração por isso, esse, essa, enfim, isso, depois o esse e os seus variantes, ok? Disso, desse, se colocar uma preposição aqui não vai alterar o sentido. Então, trocando toda a oração que o que introduz por essa palavrinha aqui, podendo ela variar com preposição, esse que é uma conjunção integrante, e você sabe, então, que se trata de uma oração subordinada substantiva. Vê se eu posso trocar. Eu desejo isso. Eu desejo que haja mudanças. Eu desejo isso, ok? Então, a gente pode ver aqui. É preciso que registre minha presença. É preciso isso. Então, você substitui toda a oração por essa palavra aqui. Claro que, continuando com a oração principal, né?
É preciso isso. Você tem certeza que esse aqui é uma conjunção integrante, portanto, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Pessoal, orações subordinadas adjetivas. Claro que vai ter valor de adjetivo. Existem as restritivas e explicativas. Bem fácil, tá? Todas elas começam com um pronome relativo. O pronome relativo faz referência ao que foi falado antes, ok? Mas qual a diferença aqui de explicativa e restritiva? Muito fácil. Ó, restritiva tem S, né? Então, ó, as que tiverem sem vírgula, não tem vírgula, é restritiva. Explicativa tem C, né? Então, ó, com vírgula. Então, de cara, você já sabe o que é restritiva e explicativa. Então, a menina cujo pai é policial chegou. Tem vírgula. Então, é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Cujo é pronome relativo porque faz referência à menina. O cujo é um pronome relativo extra, tá? Ele só pode ser colocado quando indicar ali, tiver uma relação de posse, então o pai é da menina, ok? E ele, apesar de fazer referência ao que já foi falado, ele concorda com o termo que vem depois dele, tá bom? Mas enfim, ele faz referência o pai é de quem? É da menina, então ele faz referência à menina, tá? Este é o café que bebi. Então, esse aqui é um pronome relativo. Como que eu vou saber se esse aqui é um pronome relativo? Bom, ele não é uma conjunção integrante porque ele não pode ser trocado isso aqui tudo por isso, ó. Esse é o café, isso. Não encaixa o isso aqui. Então, não é uma conjunção integrante. Quando o que foi equivalente a o qual, ele é um pronome relativo. Então, esse é o café, o qual bebi. Então, ele é um pronome relativo quando ele é equivalente ao qual, ok? Não tem vírgula, então é restritiva. Qual a diferença semântica do sentido? Meu tio que mora na Itália ligou. Meu tio que mora na Itália ligou. Bom, eu posso falar as duas e as duas estão certas. Uma foi sem vírgula e a outra foi com vírgula. Qual a diferença semântica? Presta atenção. Restritivo é aquilo que é limitado. Ok? Por exemplo, acesso restrito. Existem várias pessoas, mas somente algumas podem entrar. Então, quando você fala de oração subordinada adjetiva restritiva, é que existem, né? O pronome relativo vai fazer referência a um termo, que esse termo existem vários, mas ele vai estar limitando, ele vai estar restringindo, adjetivando apenas um, mas existem vários. Explicando, quando ele estiver com vírgula, né? Quando ele estiver explicando, quer dizer que só existe um e ele vai estar explicando apenas esse um, tá bom? Então, restritiva, existe mais de um e explicativa, só existe um. Então, ó, meu tio que mora na Itália ligou. É sem vírgula, ok? É restritivo. Então, quer dizer que meu tio ligou, ok? Essa é a informação principal. Que mora na Itália, esta informação aqui que está iniciando com o que, certo? Que é um pronome relativo que faz referência ao tio, ó. Quem mora na Itália? O tio. Meu tio, o qual mora na Itália, ligou, ok? Então, esse aqui é um pronome relativo. Agora, se não tem vírgula, ela é restritiva, então quer dizer que existem mais de um tio, tá bom? Ele tem mais de um tio. E aí, aquele que ligou é o que mora na Itália. Agora, meu tio que mora na Itália me ligou com vírgula, quer dizer que ele só tem um tio. E aí ele só está explicando que esse tio que ligou para ele, que é o único que ele tem, mora na Itália, ok? E as orações subordinadas adverbiais. As crianças fazem festa com os tios. Aqui nós temos um período simples, ó, só um verbo. Transformando o período simples em composto. As crianças fazem festa quando ficam com os tios. Então, o quando aqui é uma conjunção que vai dar uma ideia de tempo. Tempo, causa, consequência, concessão, isso é advérbio, tá? Eu estudo para aprender. Olha, eu tenho o verbo estudo e o verbo aprender. Unindo essas duas orações, eu tenho para.
Esse para aprender, você consegue perceber que a finalidade do seu estudo? Então, se a semântica tiver um sentido, numa oração tiver um sentido de finalidade, o propósito, o objetivo, óbvio que é advérbio, tá? Se eu ganhar, eu te darei um abraço. Aqui eu tenho a oração principal, eu te darei um abraço. E a outra começa com se. Se, caso, enfim, são conjunções que dão uma condição. Se eu tenho o sentido de condição numa oração, é advérbio. Então, uma oração subordinada adverbial condicional. Choveu porque as nuvens estavam alagadas. Eu tenho choveu e estavam. E ligando essas duas orações, o porquê. Esse porquê introduz uma informação, as nuvens estavam carregadas, né? As nuvens carregadas é a causa da chuva. Então, esse daqui transmite a causa, ok? Então, por isso, é uma oração subordinada adverbial. Então, nós vimos aqui os sentidos das adverbiais, a diferença semântica das adjetivas e qual é a diferença prática e rápida, visual, da restritiva para a explicativa. Nós vimos as orações substantivas, né? Sempre que trocar toda uma oração pela palavra isso, quer dizer que esse que é uma conjunção integrante e esta oração inteira é uma subordinada substantiva. Então é isso, gente. Vocês vão fazer agora os exercícios aí indicados, tá?